Bom, pessoal, na terceira e última parte dessa, que é a nossa 22ª aula, nós vamos dar uma olhada nesse exercício aqui, tá? Encontre a potência fornecida e absorvida por cada elemento do circuito. Então, para ambos os capacitores, ambos os resistores, o indutor e a fonte de corrente do circuito, calcular a respectiva potência fornecida e absorvida. Quando você vê um enunciado desse tipo aqui, do contexto, né, onde são dadas as impedâncias e tal, a gente assume que é potência média, tá? A não ser que for dito o contrário, porque se for a potência instantânea, você vai calcular umas expressões para a potência em função do tempo, tá? Então, como está geral aí, a gente assume que é potência média, e daí nós vamos fazer isso, tá? Vamos calcular a potência de cada elemento. Bom, como é que as expressões que nós vimos para potência, elas são ou função da amplitude de tensão e corrente dos fasores, ou da resistência do resistor, R vezes a amplitude de corrente ao quadrado. Então, as potências médias são dadas por isso daí. E daí, a gente precisa determinar as correntes, né, por cada ramo, e as tensões, ou no mínimo para o resistor aqui saber qual que é a magnitude da corrente, a amplitude da corrente que está fluindo pelo mesmo. Aí isso envolve análise de circuitos. Eu vou omitir algumas etapas aqui e deixar a cargo de vocês fazer essa análise. Isso diz respeito ao assunto da aula passada, tá? A gente posteriormente pode resolver isso aí, mas é possível, eu vou dar os passos gerais aqui, usar diferentes técnicas para você determinar as tensões nos ramos e as correntes nos ramos. Você pode usar, por exemplo, análise nodal, análise de laço, ou você pode pegar todas essas impedâncias e calcular uma impedância equivalente, tá? E daí ir calculando sucessivamente aí as tensões e correntes nos diferentes ramos. Então, por exemplo, você vê aqui, né, que esse resistor R1 em série com essa impedância capacitiva vai te dar uma impedância, né, que é a soma dessas duas, tá? Então vai dar 4 menos J2, por exemplo. Você pode fazer a associação dessas impedâncias aqui, ou seja, associar a impedância indutiva J2 em paralelo com 2 menos J2, que estão em série aqui, e calcular a impedância equivalente. E por fim, né, calcular a impedância equivalente dessa impedância que eu acabei de mencionar, em paralelo com essa outra aqui do lado esquerdo, e obter uma impedância equivalente total, tá? Daí, tendo isso, você tem a corrente, usa o que seria equivalente aí à lei de Ohm para impedâncias, né, ou semelhante à lei de Ohm, tá? Ou seja, faz Z vezes I para calcular a diferença de potencial entre esse par de nós aqui, tá? Eu vou dar o nome de VI, porque é a tensão sobre a fonte de corrente, tá? Uma vez que você determinou esse cara, perceba, né? Determinar a corrente que flui por esse ramo do resistor aqui é simples, porque você tem essa diferença de potencial entre esse nó aqui e esse nó aqui, né? Dividida pela impedância, te dá a corrente fluindo aqui para a direita, né? Na verdade, ela vai estar fluindo nesse sentido aqui, mas eu estou falando dessa corrente aqui por esse resistor. Tendo essa tensão aqui, né, que é a mesma diferença de potencial, né, por ser o mesmo nó entre esse cara aqui e esse cara aqui, você consegue usar divisor de tensão e calcular a diferença de potencial aqui na saída entre esse nó e esse nó aqui. Eu vou chamar essa tensão aqui de Vout, ou VO, simplesmente, tá? Tudo que eu estou trabalhando aqui, vou usar a mesma notação que na aula passada, né? Letra maiúscula é fasor, tá? Você está vendo que tudo aqui é impedância, a corrente é obviamente um fasor, porque tem amplitude de fase, então estou tratando só com fasores, tá? Nesse problema. Então, ou seja, né, usando esses passos que eu falei, tá? Calculando uma impedância equivalente, daí a partir dessa impedância equivalente calcular VI, e depois usar divisor de tensão, né, para calcular o Vout, ou seja, o Vout vai ser ZC2 sobre R2 mais EC2 vezes o VI. Você tem essas tensões, e aí, usando as tensões e as impedâncias, você calcula as respectivas correntes. Então, eu vou deixar a cargo de vocês calcular posteriormente, tá, como tarefa aí, o VI e o Vout. A análise de circuito pode fazer desse jeito que eu falei, pode usar análise de malha, análise nodal e todas as técnicas de análise que nós utilizamos ao longo do curso aí, tá?
Mas então eu vou fornecer diretamente o VI e o VO que eu indiquei na figura, tá? Então, utilizando análise, né, as técnicas de análise de circuitos, a gente tem que o fasor VI vai ser igual, tá? Menos 4 menos J vezes 4 terços, que se colocado na forma polar vai dar 4,21 com uma fase de menos 161,56 graus. Beleza? O VO, tá? Então esse é o VI, tensão que está caindo aqui sobre a fonte de corrente, né? Essa tensão aqui. O outro lado, o VO que está caindo no capacitor lá do lado direito, se vocês calcularem, bom, na forma polar vai dar 2,98, com uma fase de 153,43 graus. Tá? Confiram isso daí. Você pode calcular esse mesmo resultado do VO aqui na forma retangular, tal, mas ok, tá? E aí, tendo isso, você vai ter, né, é possível calcular as correntes pelos diferentes ramos. Vamos lembrar, tá, como a gente acabou de ver na teoria, a potência média, tá, absorvida ou fornecida, né, absorvida por um capacitor, tá, ou por um indutor, é zero. Então você pode tentar calcular isso aí, usando a tensão sobre o capacitor e a corrente pelo mesmo, né? E você vai perceber como deveria ser, que como a fase da tensão e da corrente vão estar deslocadas em 90 graus, vai haver uma defasagem, né? Tanto para o capacitor quanto para o indutor. É uma defasagem de menos ou mais 90 graus, tá? Quando você calcular a potência aí, vai acontecer aquilo que a gente falou, né? Cosseno de 90 graus vai dar zero, então vai dar zero. Então, ou seja, né, a gente já pode a priori aqui, tá, isso sempre vai ser verdade, dizer com segurança que a potência média para o capacitor C1, potência média para o capacitor C2 e a potência média do indutor vão ser zero, né, 0 watts. Tá? Então, o que resta? Né? Calcular a potência, poderia ser fornecida ou absorvida, aqui vai ser fornecida porque só tem uma fonte independente, tá? A potência fornecida pela fonte de corrente e as potências absorvidas pelos resistores. Tudo bem? Bom, então eu vou definir aqui, né, correntes, tá, para a gente poder calcular isso. Tá? Então eu vou definir, como você tem que ter continuidade de corrente, perceba que você tem o seguinte, né, se essa fonte de corrente está gerando uma corrente positiva aqui fluindo para baixo, tá, essa corrente vai ter que sair para cá e para cá. Então, ou seja, passando por esse resistor R1, você vai ter uma corrente fluindo aqui no sentido horário. Então, por isso que eu estou colocando essa corrente. Você poderia adotar o sentido de referência que você quisesse aqui, né, contanto que você usasse a convenção passiva na hora de fazer a análise, mas eu vou designar aqui corrente 1, tá, para esse ramo do resistor da esquerda para a direita. E de forma similar, tá, para esse ramo do resistor R2, eu vou chamar de I2 a corrente que vai fluir por aqui. Eu posso calcular essas duas coisas, né? Como é que você faria isso? Bom, se você tem VI, esse VI é a tensão que está caindo sobre a fonte, mas é a mesma tensão que está caindo sobre essa impedância aqui, série do capacitor C1 com o resistor R1. Então, tendo o fasor VI que a gente tem e a impedância, a gente consegue calcular I1 diretamente. Tá? Então, vamos lá. Como é que vai ficar isso aí, né? Corrente tá, através de R1. Tá, R1 está lá, 4 ohms. Então, I1, que a gente definiu, vai ser VI, diferença de potencial entre o par de nós aqui, dividido pela impedância total. Perceba que aqui, né, essa tensão está caindo através da associação série do capacitor com o resistor. Então, você não pode colocar aqui, né,
para calcular a corrente só a resistência. Você tem que calcular a impedância, você tem que colocar a impedância completa, porque a tensão VI, que a gente definiu, está caindo sobre esses dois elementos em série, tá? R1 e ZC1. Então, vamos lá. Então, VI dividido por, né, 4 menos J2. Eu vou escrever direto aqui, né? R1 mais ZCI vai dar 4 menos J2. Tá? Essa é a impedância da associação desses dois caras em série, que, bom, VI eu vou reproduzir aqui, 4,21 com fase menos 161,56 graus, na forma polar, porque dividir na forma polar é mais fácil. Passando esse cara aqui, né, 4 menos J2 para a forma polar também, você vai ter 4,47 com fase menos 26,56 graus, tá? E daí isso aqui vai dar uma corrente I, que na forma polar é 0,94, tá? Com fase menos 135 graus. Tá? Ok. Tá? Então isso em amperes é a corrente I1 fasor. Né? Como a gente viu, para calcular a potência média, né, a gente pode proceder de duas formas. Né? Você tem I1, está passando por R1, tá? E você, bom, aí você poderia calcular aqui, você tem divisor de tensão aqui, né? Você tem o VI, você poderia calcular a tensão sobre a resistência R1, tá? Essa tensão que está caindo sobre R1, usando, né, convenção passiva e tal, e daí, através dessa corrente dessa tensão, usar isso daqui, tá? Vm, Im, cosseno de θV menos θI. Tá? Ou, né, como é um resistor, é mais simples a gente usar o seguinte, tá? Você pode fazer dessas duas formas aqui, porque não vai exigir que a gente calcule a tensão sobre o resistor, tá? Para usar isso aqui, essa tensão teria que ser a tensão sobre o resistor, tá claro? E daí a fase também é a fase correspondente a essa tensão. Mas a gente pode usar o seguinte, né? A potência dissipada por R1, ela vai ser igual, vou chamar de PR1, igual a 1 meio de R1, no caso, vezes, né, a amplitude da corrente aqui vai ser o módulo do fasor. Né? Eu vou botar aqui módulo de I1, tá? Isso aqui é o IM, tá? Só para não confundir. Isso aqui é o IM para a corrente I1, né? Amplitude e tal, ao quadrado. Tá? Ou seja, tá? Eu vou pegar o R1, que é 4, e multiplicar por 0,94 ao quadrado. Né? 0,94 ao quadrado, que é o IM nesse caso aqui, ou o módulo desse fasor aqui. Então, fazendo isso, tá? Você deveria ter 1,78, né? 778, vou arredondar para 78 watts. Ok, então você já tem a potência absorvida no resistor. Aí a gente pode calcular agora a corrente I2 através de R2, tá? Vai ser de forma bem parecida, né? Você poderia fazer isso de que formas aqui, né? Por exemplo, se você notar que a diferença de potencial aqui, tá, vai ser VO menos VI sobre R2, né? Isso vai te dar a corrente I2 nesse sentido que a gente colocou. De forma alternativa, você pode pegar direto o VI, tá? VI vai estar aplicado entre, vai ser a tensão, né, entre esse nó aqui embaixo e esse nó aqui em cima, né? Se você pegar VI e dividir pela impedância, que é a associação série de R2 com ZC2, você vai ter a mesma corrente. Então vamos usar essa segunda via, mas note que você pode fazer isso de diferentes formas. Vamos lá. Corrente por R2 vai ser igual I2 igual VI, de novo VI, tá? Agora dividido, né? Eu estou pegando essa tensão aqui, deixa eu rabiscar ela aqui, essa tensão VI aqui,
e dividindo pela associação em série das impedâncias para obter a corrente 2. Então, VI dividido por R2, que é 2, né, mais EC2, que é menos J2, tá? E de novo, né, tem VI aqui, tá? Transforma esse cara que está aqui embaixo para a forma polar, passa para a forma polar, e você obtém 1,49 com fase de menos 116,56 graus. Ok? E aí, tudo bem, vamos passar um pouquinho aqui. Se precisar, a gente volta na figura. Aí a gente pode, de novo, calcular a potência, né? Usando R vezes o valor absoluto de 2 ao quadrado, 1 meio disso daí, né? 1 meio, então, vamos lá. Potência dissipada por R2. Ela vai ser, vou chamar de PR2, vai ser 1 meio de R2 vezes, né, o IM agora aqui no caso é essa amplitude aqui, né? Que você pode escrever de outra forma como sendo módulo de I2 ao quadrado, tá? Se você substituir os valores aí, vamos lembrar, né? Vamos lá. R2 é 2 ohms, o I2 a gente acabou de obter. Então você vai ter que, esse cara aqui vai ser 2, esse cara aqui vai ser 1,49 ao quadrado, né? E daí isso vai te dar 2,22 watts. Tá? Então essa é a potência por R2. Então nós já obtivemos duas coisas aqui, só resta obter a potência fornecida pela fonte, que aqui fica tranquilo da gente obter, né? Vamos lá. Porque uma vez que nós já temos VI, né? Essa tensão aqui, e já conhecemos a corrente da fonte, que é 2, né? 2 com fase 0, fasor 2 com fase 0, a gente pode usar essa expressão aqui, né, para calcular a potência fornecida pela fonte. Nesse caso aqui vai ser fornecida, nem sempre uma fonte fornece, né, energia, né, ao longo do tempo, né, ou seja, fornece potência. Pode ser que a fonte esteja absorvendo. Se tivesse mais de uma fonte, essa ou segunda ou terceira fonte estivesse fornecendo, essa aqui poderia eventualmente estar até absorvendo. Isso vai depender da configuração do circuito. Nesse caso, como eu disse, só tem uma fonte, então é ela que vai ter que fornecer energia, porque os demais elementos são todos passivos, eles só podem absorver. Então a fonte vai ter que fornecer nesse caso aqui. Isso fica claro do contexto. Tendo mais de uma fonte independente, uma delas ou mais de uma delas pode até absorver, dependendo de como fluem as correntes no circuito e assim por diante. Tá? Se no geral, para uma dada fonte, a corrente e a tensão estiver relacionadas através, vamos dizer assim, da convenção passiva, de tal forma que naquela fonte a corrente está no sentido contrário da tensão, né? Aí você vai saber que ela vai estar absorvendo, e daí quando você calcular você vai obter um resultado positivo, né? Bom, aqui ela está fornecendo, então vamos lá. A gente tem o VI, né? Ele é 4,21 com fase menos 161,56, vamos só guardar essa informação aqui, tá? VI é igual 4,21 com fase menos 161,56, né? 56. E o I1 tá? É 2, né? 2 amperes, tá? Com fase 0, né? Então agora a gente pode calcular a potência fornecida pela fonte. Potência fornecida por I, chamemos ela de I, vai ser igual, vou chamar de PI, a potência fornecida pela fonte de corrente, 1 meio, né, a equação é 1 meio de VM vezes IM, tá? Mas note que VM é magnitude de VI, né? IM é a magnitude de I mesmo, né, corrente da fonte de corrente, e tem que entrar aqui, tá? Cosseno
de fase inicial da tensão menos fase inicial da corrente. Tudo bem? Aí, substituindo os valores, você vai ter 1 meio, né? VI, o módulo dele é 4,21. Tá? I é 2, né? 2 com fase 0. Então, vezes 2, vezes cosseno. A fase da tensão é menos 161. Vamos deslocar um pouquinho aqui para cá. 161,56. Então, menos 161 graus, né? 0,56 graus, né? E a fase da corrente era 0, né? Do enunciado. Então, θ aí é 0. Tá? E daí você calcula isso aqui. Bom, isso aqui vai dar menos 4. Tá? Menos 4, veja que o ângulo aqui, né? A fase é maior do que 90, menor do que menos 90 graus, né? Então vai dar esse cosseno vai dar um valor negativo, tá? Veja, naturalmente isso aqui vai acontecer. Então vai dar menos 4 watts. Significa, né, que de fato o que a gente tinha previsto aí, o que a gente, né, tinha suposto pelo contexto do circuito, que a potência fornecida pela fonte de corrente vai ser negativa porque essa fonte de corrente está de fato fornecendo, tá, energia ao longo do tempo, né? Potência, energia, taxa de energia entregue, absorvida, dissipada, consumida ou transmitida numa linha de transmissão ao longo do tempo. Taxa de energia no tempo é potência. Então, a fonte está entregando energia ao longo do tempo. E daí, a gente inclusive pode verificar a conservação de energia, né? Se a gente pegar a potência da fonte de corrente, né, mais a potência consumida no resistor R1, mais a potência dissipada em R2, tá? Isso aqui tem que ser 0. E de fato, tá? O que a gente vai ter aqui? Menos 4 watts, 1,78 positivo para R1 e 2,22 para R2, né? Se você somar isso aqui vai dar 0. Então você vê que tem conservação de energia aqui, tá? A energia ao longo do tempo fornecida por essa fonte aqui, ela vai ser transformada em calor e dissipada aqui e aqui, né? Energia média, né? Esses caras aqui podem estar instantaneamente, né, capacitor e indutor, consumindo energia ou fornecendo energia, devolvendo essa energia para o circuito, né? Mas na média eles não vão absorver nada. Tudo que eles né, armazenarem temporariamente, eles vão devolver para o circuito, tá? Então toda a potência média fornecida pela fonte vai ser dissipada através do efeito Joule em R1 e R2. Bom, pessoal, obrigado pela atenção e até a próxima.